Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos falar da região Centro-Oeste. Essa é a primeira parte que nós vamos ver dessa região. Creio que vai ter mais uma parte, então vamos embora para o vídeo. Então tá aí, galerinha, região Centro-Oeste. Nós vimos a região Norte e agora nós vamos conferir aqui a região Centro-Oeste. Aqui já tem uma paisagem do Pantanal Mato Grossense, da região Centro-Oeste. Essa paisagem ela é uma paisagem de alagamento, onde os rios transbordam. Ela é um importante ecossistema, pois tem espécies de animais de todos os tipos, de tudo quanto é jeito. Plantas, tem um período de chuva muito forte, onde acontecem os alagamentos, e tem um período de estiagem, onde toda essa água volta para o leito dos rios e fica aqui, no caso, os nutrientes para que a vegetação continue se mantendo, esperando a estação de chuva voltar. Nós temos aqui 3 tipos de domínio de paisagens. No caso aqui tem o Pantanal, tem as Chapadas, que são os antigos planaltos, tem o Cerrado e tem a Amazônia. Então nós vamos ter aqui uma mistura de ecossistemas. Esse ecossistema ele recebeu modificações muito grandes, principalmente a partir do século XX, onde a fronteira da agricultura se expandiu para o oeste. Aqui na página 37 nós temos a construção da cidade de Brasília, que foi uma dessas modificações. No ano de 1960 terminou a construção de Brasília, e Brasília tornou-se a capital federal. Antes era o Rio de Janeiro, e então passou a ser o Distrito Federal, a cidade de Brasília, no estado de Goiás. Por conta dessa construção, houve fluxos migratórios de pessoas por causa da agricultura ali no entorno. A criação de Brasília, como diz o nosso texto aqui, não foi a única transformação. O estado de Goiás também perdeu território para o estado de Tocantins, que foi emancipado, e foi incluído lá na região norte. Ok? Teve também a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Antes era um único estado chamado Mato Grosso. Para a gente ver um pouquinho das populações, são 16 milhões de habitantes, nos 3 estados, e contando também com o Distrito Federal, temos mais 2,6 milhões de pessoas. No caso, em 1960, eram 2,6 milhões de pessoas. Quanto mais pessoas você tem, logo existem também grandes modificações no espaço geográfico. Então o estado de Goiás aqui é o que existe mais modificação, porque tem mais pessoas, já que os outros estados estão mais a oeste. Lembrando que o Brasil ele cresce em direção ao oeste. Então quanto mais a oeste, mais nós vamos tendo um contingente de pessoa menor. Falando um pouquinho dos domínios naturais. E aí aqui nós temos o Pantanal. O Pantanal Mato Grossense, como a gente viu, é algo que tem 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma um pouco mais seca. Ele fica ali na região centro-oeste, no lado mais oeste,
faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai, e lá ele é chamado de Chaco. Essa parte do Pantanal fica ali no Mato Grosso do Sul. E uma coisa interessante é que o Pantanal ele é uma paisagem única no mundo, tá? Não existe em nenhum país esse tipo de paisagem com todas os tipos de planta, os tipos de animais que tem aqui, só existe aqui. E aí nós vamos ter ali a faixa de transição. E o Pantanal ele é uma faixa de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Aqui embaixo tem um pouquinho do Cerrado, nós já até falamos deles, né? Mas não custa a gente falar um pouquinho mais. O Cerrado é assim, ele tem essas árvores de galhos ressecados, baixo, de árvores também de porte médio, ali um pouco separadas uma da outra, não chega a ser floresta, e tem esses campos assim, como se fossem as savanas africanas, tá? O Cerrado ele vai ter duas estações, uma chuvosa e uma seca, né, que é o típico do tropical, e essa paisagem do meio do país, onde as massas de ar geralmente não conseguem chegar. Aqui um pouquinho da floresta amazônica, nós já vimos ali na região norte. Aqui é outra parte, né? E nós vamos ter na região centro-oeste a presença dessa faixa de transição entre um bioma e outro, entre uma vegetação e outra. É uma mistura entre entre esses ecossistemas, tá? Esses ambientes. Bem, a apropriação da natureza ali no centro-oeste. Ele tem um relevo plano, né? Geralmente bem plano em relação às outras regiões. Só que desde 1970 o centro-oeste vem sendo ocupado de maneira extensiva, seja pela monocultura, seja pela criação de gado, né? Então, essa ocupação vem trazendo alguns problemas. Por quê? As espécies de plantas e de culturas que são criadas lá, elas não estão adaptadas àquele local, que não tem fertilidade no solo. Tá? Então, para eu ter fertilidade, eu preciso corrigir o solo. Tá? Como é que eu vou corrigir o solo? Eu vou usar calcário, vou usar sal, para eu ajudar esse solo a ser possível plantar coisas nele. E foi assim que o centro-oeste foi ocupado. O problema é o desmatamento. Você desmata ali o cerrado e vai acabando com as áreas naturais, vai expandindo a agricultura e você vai acabando por secar os lençóis d'água que ficam abaixo. Você vai colocando agrotóxico e vai poluindo os rios, os córregos, e isso é uma grande preocupação no cerrado desde 1970, tá? A tecnologia fez com que as possibilidades de você expandir a agricultura no cerrado fosse grande, tá? A cultura de sementes transgênicas, como a gente come muito esse salgadinho aí, fandango, cheetos, são transgênicos. Tem um Tzinho lá no pacotinho dele lá embaixo, um Tzinho amarelo. Então pode ter soja, pode ter milho transgênico dentro desses biscoitinhos, desses salgadinhos que a gente come, tá? Então é uma coisa a se preocupar também com a nossa alimentação, o que a gente está comendo. A lavoura de soja, ela esgota o solo e esgota a água do solo, tá? Então é importante que você tenha um equilíbrio com outras coisas, ter um trecho com
com a mata original, outro trecho com soja, e você vai adaptando ali outros tipos de planta que vão ajudando a compensar o solo. Essas atividades atraíram pessoas que vieram de outras regiões, tá, para trabalhar nessas lavouras. No passado, essas pessoas recebiam muito mal. Hoje elas ainda recebem mal. Porém, as novas leis, né, ajudam um pouco a essas pessoas que trabalham aí sem carteira assinada, né? Então, melhorou um pouco a vida dessas pessoas. Porém, nem sempre foi assim. E ainda existe também essa questão aí da lei não ser cumprida muitas vezes. Bem, tudo que se planta no Centro-Oeste é bom para a economia do país. Soja, milho, algodão, tudo que se pode tirar do Centro-Oeste é bom para a economia do país. Porque o Centro-Oeste ele está ali na ponta da economia, ou seja, ele mantém a exportação forte e mantém a economia do país, tá? Porém, vai ficando para trás a questão da sustentabilidade, tá? Até quando uma monocultura de soja, de milho, né, é sustentável? Qual é a sustentabilidade dela? Será que ela está usando da natureza para que possa crescer ali as plantas e as plantações, ou estão colocando os produtos químicos, como diz aqui no nosso texto, nas plantações para ela crescer mais rápido? Isso então é um problema, porque é agressivo à nossa vida, é agressivo ao solo. Aqui também fala dos catadores de isca, né? São os ribeirinhos, as pessoas que vivem ali há muito tempo, e eles vendem essa isca para pescar, tá? Então eles vendem para outros estados, eles vendem para pesca artesanal, tá? E eles vivem disso. E acaba que com a expansão da soja, que a gente pode ver aqui, ó, os ecossistemas vão ficando completamente desgastados, né, e desfigurados, e acaba que eles ficam sem essas iscas que eles precisam para sobreviver. Eles exploram o turismo, né, o ecoturismo, que é muito forte nessas áreas aí. Mas acaba que eles vão precisar sair da zona rural onde eles vivem para procurar emprego nas cidades, já que os ecossistemas estão sendo deteriorados por essas grandes plantações. Aqui na página 40 nós podemos ver aqui o problema da queimada. O cerrado, ele é algo que é propício a essas queimadas. Lá existe sim a combustão instantânea, onde uma fagulha pode ser feita pelo forte calor, tá? Porém, a maioria dos incêndios que existem no cerrado é de origem criminosa. Geralmente os fazendeiros, grandes fazendeiros, vão queimando e vão ocupando essas terras com gado. E isso é um problema do cerrado. Como diz aqui, é um problema, um dano, né, do ponto de vista socioambiental. Para proteger esses ecossistemas, o Brasil ele desenvolveu as leis, né, bastante leis, até leis duras e rigorosas,
para proteger esses ambientes. Então, só que hoje nós temos aí um ataque a essas leis, né, por conta de alguns políticos e pelos interesses econômicos de alguns grandes proprietários de terra. Então configura um problema nesse caso. Aqui esse trechinho aqui fala do uso e ocupação da terra no Centro-Oeste. O Centro-Oeste faz parte da Amazônia Legal, como a gente viu lá no começo lá da nossa apostila. A floresta amazônica, para a pessoa lá construir uma casa, por exemplo, ele tem que preservar 80% do total do imóvel. Ou seja, se ele construiu uma casa com 100 metros quadrados, ele tem que ter também preservado 80% do seu imóvel, do tamanho do seu imóvel de floresta. Já no cerrado, esse percentual é de 35%. Bem, isso ajuda na questão da sustentabilidade e de manter ali os ambientes. Bem, na próxima aula nós vamos falar aqui das chapadas, das unidades de conservação, vamos falar também dos outros biomas que tem pela frente. Para terminar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês esse mapa aqui, que ele é um mapa que serve para a gente ver onde está pegando fogo. Ele é em tempo real, tá? A fonte é do site wind.com e nós podemos enxergar direitinho os pontos que estão pegando fogo no Brasil. Reparem que aqui tem esses pontos aqui no Centro-Oeste, aqui é a cidade de Brasília, ó. E todos esses focos aqui são no Centro-Oeste, em tempo real. Aqui nós temos a fronteira com o Paraguai e a Bolívia, onde tem ali o Pantanal Mato Grossense. E podemos perceber que aqui a intensidade é bem grande. Então realmente é um problema a questão das queimadas nessas áreas aí. A degradação desses ambientes. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima aula faremos a parte 2 da região Centro-Oeste. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.